falar hoje sobre o corte transversal da folha de nério, ok? O que nós vamos evidenciar então? Notem, aqui a gente observa a nervura de maior porte, a nervura central, onde a gente destaca, né, o xilema. A gente já vai discutir, será que esse xilema é primário ou ele é secundário? Mas existe crescimento secundário em folha? Então nós vamos responder essas perguntas até o final desta caracterização anatômica, ok? Então vamos sair da região da nervura de maior porte, né, da nervura central, e vamos observar algumas características que são muito interessantes nessa lâmina. Diria que essa lâmina nos traz muita informação importante. Então notem aqui, nós temos uma cutícula espessa, que está ali destacado num tom de azul piscina. Nós temos agora várias camadas de células, 2, às vezes 3 camadas de células aqui na EAD. Mas e agora, professora? Esta é uma epiderme multiestratificada ou é uma epiderme uniestratificada mais hipoderme? Notem, já foi feito estudo ontogenético, estudo de origem, e verificou-se que todas essas células, elas tiveram origem na protoderme. A protoderme é um meristema apical que origina a epiderme. Então, todas essas células aqui fazem parte da epiderme, ou seja, aqui nós temos uma epiderme multiestratificada. Logo abaixo da epiderme multiestratificada, a gente observa essas células mais alongadas e justapostas. Vou aumentar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Melhorou, né, gente? Então, percebam, essas células são mais alongadas um pouco estreitas e justapostas, unidas umas às outras. Então, nós temos aqui o parênquima palissádico. Notem que também tem uma estrutura que está chamando a atenção neste mesofilo, que são os idioblastos com drusas, que a gente já discutiu na nossa aula de vacúolo, tudo bem? Mas percebam, vou subir aqui para vocês perceberem, aqui é um feixe vascular, e eu estou vendo aqui um parênquima lacunoso ou esponjoso, mas vejam que interessante, voltado aqui para a EAB, epiderme da face abaxial, a gente encontra também o parênquima palissádico. Então, nesta folha, nós temos um mesofilo diferente da folha de cana-de-açúcar, por exemplo, da folha de buxus e várias outras espécies. Então, nós temos aqui um mesofilo isobilateral. Por quê? Porque a gente encontra o parênquima palissádico tanto voltado para a EAB, como o parênquima palissádico também voltado para a EAD. E no centro deste mesofilo, nós encontramos o parênquima lacunoso ou esponjoso. Então, este mesofilo, mais uma vez, ele é classificado como um mesofilo isobilateral. Neste mesofilo, nós encontramos também a presença de drusas. Observamos vários feixes vasculares, que são feixes colaterais. Percebam que aqui, diferente da folha de cana-de-açúcar, que vocês já devem ter visualizado, nós vamos ter uma coloração que vai de um azul arroxeado, mais um tom de roxo, para um tom de azul piscina. Por quê? Porque essa lâmina ela foi incluída em resina e o corante utilizado aqui foi o azul de toluidina. E aí a gente vai ter apenas essa variação do tom de um único corante, que vai do azul piscina para as células que apresentam deposição de parede secundária e o azul arroxeado, ou mais para um roxo mesmo, para os tons que apresentam, né, para as paredes que apresentam deposição de parede primária, para as células que apresentam deposição de parede primária, tudo bem? E agora na EAB, gente, aqui é muito interessante. Nesta folha,
a gente percebe aqui nessa região que a epiderme também é multiestratificada, que a cutícula ela é espessa, só que, vejam o que acontece, ocorre uma invaginação dessa epiderme. E aí a gente observa que os estômatos, eles estão localizados na EAB, na região dessa invaginação. Essa invaginação é denominada de cripta. Então, os estômatos, eles ocorrem nas criptas. E nestas criptas, vocês vão ver, né, que aqui houve todo um rompimento, mas há a presença de tricomas. Percebam, né, que tem a presença de tricomas. Notem, esta é uma folha que apresenta cutícula espessa, epiderme multiestratificada, mesofilo isobilateral, presença de criptas, é uma folha hipoestomática, os estômatos eles estão restritos a essas criptas como uma forma de proteção realmente à perda excessiva de água, justamente por quê? Porque aqui cria-se um microclima que favorece, né, a questão de luminosidade, que favorece, né, evitar o superaquecimento no interior do órgão, porque a partir do momento que sai água na forma de vapor aqui tem todo um microclima, a luz ao incidir, ela encontra, né, essa barreira inicial e esse microclima ele funciona como um filtro, evitando o superaquecimento no interior do órgão. Então esta folha, ela apresenta, como vocês puderam ver, vários caracteres xeromórficos. No entanto, esta folha, ela não é uma xerófita. Por quê? Na classificação de xerófita, mesófita e hidrófita, esta classificação tem a ver com a relação água-planta. Ou seja, para ser considerada xerófita verdadeiramente, tem que ter o déficit hídrico, o que não acontece com essa folha. Mas, professora, por que ela apresenta vários caracteres xeromórficos? Porque vocês vão ver que vários fatores ambientais diferentes podem levar a estratégias estruturais iguais. Então, por exemplo, não tem déficit hídrico, no entanto, outros fatores como alta intensidade luminosa, por exemplo, fatores como déficit nutricional, podem levar às mesmas variações anatômicas. Então, lembrando, essa folha apresenta caracteres xeromórficos, mas não é uma xerófita. Outra coisa, só para a gente poder finalizar, que foi a nossa pergunta inicial. Olha aqui os tricomas maravilhosos, né, para vocês observarem. Então, vamos observar aqui o xilema. Primeiro, por que eu sei que é o xilema? Eu sei que o diâmetro das células condutoras de água e sais minerais é um pouco maior em relação às demais células. Além disso, como a gente está falando dessa dupla coloração de azul piscina e um azul mais arroxeado, que na verdade ficou duplamente corado, mas utilizou-se apenas um corante, que é o azul de toluidina. A gente percebe que tem a presença de raios, ou seja, nós encontramos aqui um xilema secundário. Então, quando a gente fala em crescimento secundário em folha, a gente está falando de um crescimento relacionado principalmente às nervuras de maior porte. Então, por exemplo, neste caso, eu tenho certeza que é xilema secundário porque eu estou visualizando os raios. Então, em geral, forma-se um câmbio e é muito mais comum ele produzir apenas xilema secundário. Ótimo. Mas, para eu identificar a face, é importante eu evidenciar onde que ocorrem as células de protoxilema, que são essas células de menor diâmetro, seguindo aqui as células condutoras. Por quê? Porque nesta folha a gente encontra floema tanto voltado para EAB, como também a gente encontra floema voltado para EAD. Por isso é importante identificar o protoxilema. Na região da nervura de maior porte, é muito comum nós encontrarmos, por exemplo,
outros tipos celulares e não a continuidade do parênquima palissádico, por exemplo, ou parênquima lacunoso. Então aqui a gente observa a presença de colênquima, aí nós temos também células parenquimáticas de um parênquima fundamental. Claro que isso vai variar de espécie para espécie. Se a gente pegar, por exemplo, a folha de cicas, a gente vai ver que tem uma continuidade das células do mesofilo na região da nervura. Ok, da nervura de maior porte. Mas no geral, na região da nervura de maior porte, tem toda uma especificidade diferente, né, do que a gente destacou lá no mesofilo e não simplesmente um contínuo, tá? Porque a nervura é maior, porque em geral tem células de sustentação também, enfim, é bastante interessante a gente se atentar a isso, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar, né, perguntando ou no grupo da disciplina ou nas nossas aulas síncronas, mas só tem uma coisinha que eu quero destacar também. Gente, vocês sabem, né, quem já fez a disciplina comigo e tá fazendo agora de forma remota, sabe que para mim não é fácil assim, porque eu me empolgo mesmo, então eu fico lembrando, eu quero falar, eu gosto de mostrar tudo. E aqui, muitos alunos me perguntam, professora, o que é isso? Então imaginem vocês aqui no laboratório, visualizando as lâminas, cada um sentado no seu microscópio, com o seu laminário. Lembrando que a gente tem uma caixa, né, um laminário com 100 lâminas e um outro laminário com mais 41 lâminas e mais as lâminas que a gente costumava fazer aqui, né? Então, é uma dúvida que todo mundo me pergunta, né, professora? Eu estou aqui olhando a minha lâmina e evidenciei essa estrutura. O que é isso? Aqui nós temos uma nervura, né, mostrando um feixe vascular. Só que parte desse feixe, ao fazer o corte, ele pegou na longitudinal. Professora, mas como isso acontece? A gente está vendo um corte transversal, mas uma parte da nervura ficou na longitudinal. Me acompanhem aqui no quadro que eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender. Uma folha, ela tem, né, uma folha de uma angiosperma, ela tem a nervura central e ela tem, né, as outras nervuras secundárias. E essas secundárias, nós vamos ter toda uma ramificação e assim sucessivamente. Inclusive, a venação, né, toda a vascularização da folha tem uma importância taxonômica significativa. Então, quando a gente faz o corte transversal da folha, que é um corte feito perpendicular ao maior eixo, um ou outro feixe, ou parte de um feixe ou outro, ele acaba saindo na longitudinal, devido às inúmeras ramificações das nervuras, certo? E assim, então, nós finalizamos a nossa caracterização anatômica aqui de folha de nério. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Até a próxima lâmina!